Caríssimos estudantes, sou o professor Sérgio, professor da área de Contabilidade e Custos do Campus Gama. Estamos aqui para falarmos sobre o ENAD. Então, preparamos alguns materiais para discutirmos, não com a intenção de revisar toda a matéria de custos, mas com a intenção de dar algumas dicas. Para nós conseguirmos dar essas dicas, nós tivemos que pesquisar as últimas provas do ENAD, onde nós percebemos que a matéria que tem caído, matéria parte de custos que tem caído em todos os exames do ENAD, é as teorias da margem de contribuição. Então, vamos resolver duas questões de margem de contribuição, só que antes vamos ter que fazer uma breve revisão do conteúdo, principalmente dos gastos. Sem entender os gastos, nós não temos condições de caminhar dentro dessa matéria, de entender margem de contribuição. Então, vamos fazer uma revisão breve de gastos, principalmente no que tange a diferenciação de custos e despesas. Não tem como nós estudarmos margem de contribuição, sendo que nós não conseguimos diferenciar custos e despesas. Então, o que seria um gasto, então? Renúncia de um ativo pela entidade com a finalidade de obtenção de um bem ou serviço, representada pela entrega ou promessa de entrega de bens ou direitos, normalmente dinheiro. O gasto se concretiza quando os bens ou serviços adquiridos são prestados ou passam a ser de propriedade da empresa. Exemplo, a empresa quer adquirir uma máquina, logo ela vai ter que realizar o gasto. Então, quando que esse gasto vai ser concretizado? Quando ela tomar posse da máquina. Agora, o ato dela tomar posse da máquina não significa que ela vai ter que entregar de imediato o ativo, né? A sua parte, o dinheiro. Essa entrega ela pode ser no futuro, então, com a chamada compra a prazo. Logo, o gasto ele não depende do desembolso, porque o desembolso pode acontecer conjuntamente com o gasto ou ele pode acontecer depois. Ok? Exemplos de gastos. Nós temos gasto com mão de obra, salários e encargos sociais, gasto com aquisição de materiais, gasto com aquisição de máquinas, gasto com energia elétrica, gasto com aluguel. Percebemos que os gastos não são apenas a aquisição de bens, né? Bens materiais, por exemplo, ou bens em geral. Nós temos também gastos com a obtenção de serviços. Por exemplo, gasto com mão de obra, gasto com energia elétrica, gasto com aluguel, e são gastos com serviços. Desembolso, pagamento resultante da aquisição de um bem ou serviço. Pode ocorrer concomitantemente com o gasto, pagamento à vista, ou depois deste, pagamento a prazo. Então, tem que ficar bem claro que nós temos duas coisas envolvidas aqui. Uma é o gasto, a base do nosso estudo aqui, outra é o desembolso. Então, o gasto, ele acontece independentemente do desembolso. O desembolso vai acontecer, mas não necessariamente no momento da obtenção do gasto. Então, se for uma compra à vista ou uma aquisição de um serviço à vista, logo acontece o gasto e acontece o desembolso. Se for uma compra de um bem a prazo, logo acontece o gasto, porém não aconteceu ainda o desembolso que vai acontecer no futuro. Tipos de gastos. Os gastos podem ser classificados em investimento, custos e despesas. Investimento. O mais fácil de entender sobre os gastos são os investimentos. Gasto com bem ou serviço ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a períodos futuros. Exemplos: aquisição de móveis e utensílios, aquisição de imóveis, aquisição de matéria-prima, aquisição de materiais diversos. Tudo isso são investimentos. Então, para ser investimento, esses bens ou
direitos ou serviços, eles precisam compor o ativo da empresa, são ativos da empresa. Logo, os ativos da empresa, os bens ou direitos ou serviços classificados no ativo da empresa são classificados como investimento. Então, logo, para ser investimento, tem que ser ativado, compor o ativo da entidade. Custo. São todos os gastos relativos à aquisição de bens de revenda, bem como todos os gastos relativos à produção de bens. Observação: os custos são ativados e integram o estoque de mercadorias para revenda, o estoque de produtos em elaboração e de produtos acabados. Resumindo o entendimento de custos, para ficar bem entendido, nós vamos desfocar das empresas comerciais e falar de empresas industriais. Aí nós vamos entender de custos. Logo, a segunda parte dessa definição aqui, ó, quando começa com bem como todos os gastos relativos à produção de bens. Essa é a parte industrial. O que são custos? São todos os gastos relativos à produção de bens. Correto? Então, nós temos exemplos aqui de mercadorias adquiridas para revenda, mais o gasto de aquisição, frete, seguro e armazenagem. Isso não vamos focar as nossas discussões, não. Vamos focar as discussões na indústria. O que é a indústria? A empresa ela vai comprar os insumos, agregar serviços e produzir os bens. Então, matéria-prima utilizada no processo produtivo, salário do pessoal da produção, aluguéis da fábrica, depreciação dos equipamentos da fábrica, gasto com manutenção das máquinas da produção. Todos os gastos relativos à atividade produtiva serão classificados como custos. Então, quais os gastos que vão ser classificados como custos? Vão ser bens, como exemplo aqui nós temos as matérias-primas, e outros materiais, e temos também serviços, salários do pessoal, aluguéis, depreciação, gasto. Mas quando que esses bens e quando que esses serviços serão classificados como custos? Quando eles se referirem à atividade produtiva, quando agregarem aos produtos. Por exemplo, qual a função da matéria-prima? Fabricar o produto. Então, quando essa matéria-prima agrega ao produto, logo, ela é chamada de custo. Então, quando a empresa compra matéria-prima, ela compra em grande quantidade. Então, essa matéria-prima, ela vai ser ativada, né? Ela vai ser um investimento. Agora, quando há a transferência da matéria-prima lá do ativo da empresa, lá da frente, para a produção, logo, essa matéria-prima deixa de ser um investimento e transforma-se em custos. Salário do pessoal da produção. Então, as pessoas estão trabalhando diretamente na fabricação dos produtos. Logo, esses salários, eles não são despesas, eles vão agregar aos produtos. Logo, eles são custos. Aluguéis da fábrica, está muito bem claro aí. Quando nós falamos em indústria, de regra divide-se o prédio em duas partes. Vamos chamar parte da frente e parte dos fundos. A parte da frente é chamada de administração e vendas e a parte do fundo é chamada de produção. Os gastos lá da frente, da administração e vendas, os gastos que são consumidos, por exemplo, água, luz, telefone, aluguel, eles serão classificados como despesas. Agora, esses gastos lá na parte produtiva, eles vão agregar o produto. Se vão agregar o produto, logo, eles serão classificados como custos. Então, depreciação dos equipamentos da fábrica. Então, o que é depreciação? Desgaste das máquinas. Então, esse gasto, né, depreciação, ele, se acontece na fábrica, ele é custo. Se a depreciação acontece lá na administração e vendas, aí ele não vai ser custo, vai ser classificado como despesas. Então, está muito claro aqui, ó. Quando se fala em custos, são gastos relativos à atividade produtiva. Vamos à despesa agora. Olha a definição. Gasto com bens e serviços não relacionados com a aquisição de mercadorias
nem utilizados nas atividades produtivas. Esses gastos são consumidos, olha, a base da despesa. São gastos que são consumidos. Por exemplo, a empresa utilizou lá no departamento administrativo água. Para onde foi a água usada no banheiro? Para onde foi a água utilizada na cozinha? Essa água foi para o ralo, né? Para o esgoto. Logo, foi consumido. E se foi consumido lá na administração e vendas, na parte da frente da empresa industrial, logo, esse gasto consumido é classificado como despesa. Agora, a água utilizada lá no departamento de produção, ele vai agregar ao produto. Então, logo, vai ser custos. Então, essa é a grande diferença. Exemplos, ó. Nós temos lá classificado como custos, salários e encargos sociais, mas aqui nós temos também salários e encargos sociais do pessoal de vendas, ó. Ou seja, o pessoal da frente. Energia elétrica, de onde que é essa energia elétrica consumida na empresa? Está muito claro, ó, no escritório, na parte de administração e vendas. Conta telefônica, de onde é essa conta telefônica? Lá da parte da frente, ó, administração e vendas. Aluguéis e seguros, muito claro, administração. Então, tudo isso aqui são despesas. Essa é a grande diferença. Esses gastos que são consumidos na administração e vendas, eles são despesas. Agora, se esses mesmos gastos fossem consumidos lá na produção, eles iriam ser classificados como custos. O que é custo? São gastos que são agregados ao produto, ou seja, vai formar o preço de produção dos bens. Existem outros detalhes para nós diferenciarmos, quando nós tivermos dúvidas, do que será gasto, que está algo que esteja um pouco obscuro. Estou com dificuldade de diferenciar gasto de despesa. Logo, nós temos outros recursos também. Custos são gastos durante o processo produtivo. Então, para ser custo, esse gasto tem que ser durante o processo produtivo. Se o gasto acontecer antes ou acontecer depois, ele é classificado como despesa. Agora, para ser custo, tem que ser durante o processo produtivo. Por exemplo, a empresa tem um gasto consumido, né? Foi consumido com talão de cheque. Ela compra os materiais com talão de cheque. Agora, esse gasto com talão de cheque é classificado como custo ou como despesa? Então, logo, esse gasto é um gasto anterior ao processo produtivo. O processo produtivo não depende de talão de cheque. O processo produtivo depende de outras coisas. Talão de cheque, não. Então, logo, esse gasto com talão de cheque, ele é uma despesa. Então, é um gasto que acontece antes do processo produtivo. Outro exemplo, o produto está pronto. Vendeu o produto e a empresa teve que fazer a entrega desse produto. Para entregar o produto, gerou frete. Esse frete é o quê? É despesa ou é custo? Gerou dúvida. Aí vem a regra, ó, macete. Só vai ser custo se for durante o processo produtivo. Esse frete, a empresa não depende de frete para fabricar produto. O frete acontece depois, o frete de entrega. Logo, esse gasto que é consumido, que acontece depois da fabricação, ele não pode ser considerado custo, e sim despesa, porque não foi durante o processo produtivo. O processo produtivo não dependeu desse gasto com frete. O produto já estava pronto. Ok? Perda é um gasto não intencional decorrente de fatores externos fortuitos. Ou, ó, dois tipos de perda. Um gasto não intencional decorrente de fatores externos fortuitos ou perda referente à atividade produtiva normal da empresa. Por exemplo, mandou uma madeira para fabricação de bancos na produção. Essa madeira é custo. Porém, essa madeira que já estava no departamento de produção, houve um incêndio e queimou a madeira. Se queimou a madeira, ela não vai ser aplicada ao produto. Então, se ela não vai ser aplicada ao produto, houve uma perda. Aí eu tenho que classificar essa perda em despesa ou custo. Então, para ser custo, essa madeira teria que ser aplicada ao produto. Mas como ela queimou,
por algo não intencional, algo externo e fortuito, logo, ela não vai ser classificada como custo, e sim como despesa. Outra perda, outro tipo de perda. A perda aconteceu de acordo com o processo normal da empresa. O que seria um processo normal? Para aplicar a madeira, vai ter que cortar, e no corte, nesse alinhamento da madeira, vai perdendo aqueles pequenos pedaços. Mas é um processo normal de perda. Logo, esse processo normal de perda, que vai perdendo pequenos pedaços, por exemplo, essa perda ela é classificada como custo, é chamada de perda normal dentro do processo produtivo. É o que explica aí, ó, no segundo parágrafo. No primeiro caso, são consideradas da mesma natureza que as despesas e são lançadas diretamente contra o resultado do período. No segundo caso, onde se enquadram, por exemplo, as perdas normais de matérias-primas na produção industrial, integram o custo de produção do período. Quando fala aqui, quando for classificado como despesa, toda despesa vai direto fazer parte do resultado da empresa. Agora, se for classificado como custo, o custo todo ele não vai fazer parte do resultado da empresa, por questões de legislação. Só vai fazer parte do resultado da empresa a parte do custo da matéria que foi vendida, do produto que foi vendido. Se ele não foi vendido ainda, ele vai ser classificado lá no ativo da empresa. Logo, não fará parte do resultado da empresa, ou seja, não vai ter influência no lucro da empresa.